O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. Autor de uma poesia não eloquente, que se aproxima da linguagem cotidiana, irônica, sarcástica, subversiva e provocadora, Nicanor Parra foi um dos principais poetas chilenos do século XX. A antipoesia de Parra é bem ilustrada por meio do livro Só para Maiores de 100 Anos, Antologia Antipoética, grande primeira antologia do escritor publicada no Brasil, que reúne 75 poemas extraídos de seus principais livros. Os textos que compõem a obra foram selecionados e traduzidos pela professora, editora e poeta Joana Barossi e pelo também editor, poeta e tradutor Cid Piquet. O conceito de antipoesia foi inaugurado por Nicanor Parra em seu segundo livro, intitulado Poemas e Antipoemas. Desde o lançamento dessa obra, em 1954, até sua morte neste ano, o escritor seguiu se reinventando a cada geração por meio de suas publicações. Em seus 103 anos de vida, Nicanor Parra fez da poesia e da antipoesia uma poderosa arma de afirmação da vida. Para sabermos mais sobre o livro Só para Maiores de 100 Anos e sobre as características da escrita de Nicanor Parra, vamos escutar agora a entrevista que eu fiz com uma das tradutoras da antologia, Joana Barossi. Olá, Joana Barossi, bom dia. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário. Um prazer falar com você na UFMG Educativa, viu? Bom dia, Michele, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Em tempos como esse é muito importante a gente falar de poesia. Sem dúvida. Joana, vamos começar falando dessa obra. Por que ela é uma antologia antipoética? Quais as características da produção do Nicanor Parra que levam a essa definição? É uma antologia antipoética porque o nosso recorte começa na década de 50, em 1954 mais especificamente, quando foi publicado Poemas e Antipoemas, talvez dos principais livros do Nicanor Parra. Uhum. E ele apresenta uma subversão um pouco da ideia do que se entendia como poesia lírica, né, do começo do século passado. Uhum. Então o Nicanor Parra, ele desmonta um pouco essa linguagem afetada, digamos, dirigida ali para meia dúzia de escolhidos, e ele usa basicamente uma linguagem coloquial, com expressões naturais da língua falada, do dia a dia. E então o livro tem metade de poemas, que são mais líricos, e metade desses antipoemas, que são essa subversão. Uhum. Então a antologia começa com esse livro e vai até ali a década de 70, que a gente entendeu que fosse uma espécie de uma evolução aí das principais ideias lançadas por ele ali em 54. Entendi. Agora, ele morreu esse ano, em 2018, viveu aí 103 anos. A antologia, bem como o título, Só para Maiores de 100 Anos, é uma forma de destacá-lo, garantindo a ele um lugar de relevância na cena da produção poética? Sem dúvida, Michele. O Parra, ele não teve ainda no Brasil uma publicação, uma tradução à altura da sua obra, né? Ele produziu muito e é padrinho de muitas produções poéticas latino-americanas, é um poeta muito importante, reconhecido, não só na Latinoamérica, mas ele foi traduzido para o inglês, para o alemão, para o francês, etc. Então, a gente estava um pouco em débito e essa primeira apresentação, assim, mais contundente da sua obra no Brasil. Entendi. A obra dele foi desenvolvida aí por cerca de 80 anos, quanto mais com mais de 20 livros de poemas. Como é que foi a trajetória literária do Nicanor Parra? O Nicanor Parra é um poeta bastante diverso. E a gente escolheu um pedaço ali dessa produção poética, né? Uhum. Que é o antipoesia. Mas, em 73, com o golpe do Chile, ele tem ali uma nova incursão nos poemas que são mais poemas visuais, chamados artefactos. Uhum. Que são super políticos, tem desenhos, colagens. Depois, no fim da década de 70, começo da 80, ele vai mais para uma produção ligada à discussão e ao debate da ecologia, então ele faz os ecopoemas. Também tem alguns livros que são mais voltados
por uma produção local e da terra, que é muito influenciada também pela pesquisa de canções da sua irmã, Violeta Parra. Então tem poemas que são basicamente estruturas de canções tradicionais chilenas. Então, outras publicações que são muito mais pensamentos sintéticos. Então o Parra ele tem uma produção bem variada, digamos. E a gente escolheu uma dessas vertentes, talvez a mais reconhecida internacionalmente, para fazer essa primeira antologia no Brasil. Joana, qual que é a importância da obra do Nicanor para a literatura, não só do Chile, mas como um todo, a América Latina, enfim? Eu acho que ele, com a publicação de Poemas e Poemas, ele traz ali um monte de novas discussões para o campo literário latino-americano, né? Então ele introduz uma certa naturalidade oral, ele tem incursões de flertes ali com o surrealismo, ele traz o debate para uma classe média urbana. Então o eu lírico dele é sempre esse cara da altura dos olhos, que está na cidade, está vendo as coisas e está debatendo diretamente com o leitor. Ele tem inclusive um chamamento do leitor para sair de um lugar cômodo e distante, que normalmente era o leitor de poesia, e trazer ele para dentro da poesia, despertando ele aos trancos assim, dessa sonolência. Então, eu acho que ele propõe aí diversas coisas para a poesia, que foi um grande influenciador de muita produção poética depois dele. Entendi. Você falou da irmã dele, a Violeta Parra, super conhecida aqui no Brasil. Temos também o Pablo Neruda, igualmente chileno. E por que a gente conhece tão pouco aqui no Brasil da obra do Nicanor? Michele, essa é uma pergunta que me persegue até hoje, inclusive foi um dos disparadores da gente começar essa antologia. É muito difícil de explicar porque que a gente conhece pouco do Nicanor Parra. Acho que a principal atribuição seria uma pouca relevância, pouco protagonismo da poesia no Brasil, diferentemente do Chile, que no Chile se debate poesia com o taxista, no boteco, etc. Que é um pouco como a nossa música brasileira. Lá no Chile é a poesia. A gente não tem essa tradição. E eu acredito também que ele tenha sido abafado um pouco pela presença ou pelo protagonismo do Pablo Neruda, que fica reconhecido como o poeta chileno, inclusive por ter ganhado o Nobel, etc. Mas o Nicanor fica esquecido, acho que porque a gente tem pouco espaço culturalmente para discutir poesia. Entendi. Falando mais desse trabalho da tradução, como é que foi para você e para o Cid Piquet fazer a tradução desse autor centenário, apresentar uma primeira antologia poética para o público brasileiro do Nicanor Parra? Eu acho que são desafios em diferentes escalas. Assim, a primeira é justamente escolher quais são esses poemas dessa antologia, né? Qual é a faceta do Parra que a gente quer apresentar para o leitor brasileiro. Então, o primeiro debate foi ao redor disso aí, da seleção. E depois tem desafios da minúcia, que é um pouco trazer essa oralidade, essa naturalidade da poesia dele para o português, entender todas as manobras e os olés que o poeta dá no leitor e, por consequência, no tradutor. E acho que é isso. Em relação a esse trabalho da tradução em si, as línguas elas têm características próprias dentro do seu sistema, figuras de linguagem, gírias, palavras que só existem dentro delas. O que se ganha e o que se perde durante um processo de tradução? Esse foi um debate que pautou muito o começo da nossa escolha e seleção da antologia, porque era muito importante a gente apresentar, no meu ponto de vista, uma edição que fosse bilíngue. Pela proximidade das línguas, espanhol e português, a gente gostaria de oferecer essa generosidade de que o leitor pudesse ler no original, porque toda a tradução
segundo o próprio Nicanor Parra, é uma expropriação revolucionária. Ou seja, ela já não pertence necessariamente ao autor, ou somente ao autor, e ela ganha também outras facetas que são da língua para que ela se transporta e também de decisões particulares dos tradutores. Então, digamos que os nossos poemas traduzidos são uma das possíveis versões que a poesia do Parra tem em português, né? Então, eu como tradutora convido o leitor a ler o original e eventualmente tirar qualquer dúvida ou experimentá-lo em português, mas sabendo que é uma das versões possíveis. Houve mais algum desafio, Joana, além dos que você citou, que foram importantes nesse processo de tradução? Sim, o tradutor, ele precisa ficar, o tradutor de Parra, eu acho que todo tradutor, mas especificamente do Parra, porque é a minha experiência, ele precisa ficar muito atento a todas as vozes que estão dentro dos poemas do Parra. O Parra apresenta, não é um eu lírico apenas, ele vai mudando de vozes, então ele dá esse dolés no leitor, ele flerta com esse surrealismo, ele tem discursos religiosos e antirreligiosos, o tempo todo muito irônico. Então esse tipo de delicadeza do tom, para além da palavra específica traduzida, é de um tom de ironia ou não, que você precisa ficar muito atento para não perder na tradução. Entendi. Muito bem. Joana Barossi, encontramos o livro no site da editora e nas livrarias do país? No site da editora, você pode se comprar, sim, na internet. E editora 34, né, 34 numeral. E nas livrarias, eu espero que estejam muitas livrarias. Com certeza. Isso sai um pouco do meu poder, mas eu espero que o Parra seja muito lido, porque ele é muito contemporâneo, apesar de ter morrido com 103 anos. A maioria dos poemas aqui, eles são muito contemporâneos. Inclusive os políticos, tem muitas leituras novas que eles podem dar para o nosso contexto. A gente pode Brasil. dizer que o trabalho dele é atemporal, né, Joana? Sem dúvida, Michele. Maravilha. Joana Barossi, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença no Universo Literário, parabenizá-la por esse trabalho tão grandioso, sucesso para esse livro, que ele seja lido assim, por todo esse país. E eu gostaria de te lembrar, Joana, que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades. Tá certo, Michele. Muito obrigada. Muito obrigada aos ouvintes e leitores. E fica o convite para vocês lerem Nicanor Parra em português. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.